Olá, pessoal. Eu sou o Maurício Rocha Neves e venho aqui com muito orgulho, muito feliz por ter sido convidado para participar deste evento, Pensar Contabilidade. Nossa data de realização desse congresso, 19 de julho, é uma data de início de uma nova era, uma nova etapa nesse momento em que a gente se encontra, falando de contabilidade e dos temas, dos dados agregados à contabilidade. Esta é a razão que os organizadores dividiram esse evento em trilhas. E dentro da trilha de governança e compliance, me coube aqui falar sobre um tema que foi debatido e que nós concluímos para que seja dividido com vocês um pouco da nossa experiência nessa área, que é o seguinte tema: reflexos de uma contabilidade transparente e profissional para uma boa governança corporativa. E no tempo que nos foi dado, estaremos procurando dividir aí com vocês o conceito de contabilidade, altamente explorado, porém sempre interessante lembrar as partes mais marcantes dessa definição, em conjunto com o conceito de governança corporativa, que também traremos algumas definições e vamos nos concentrar em uma. Fazendo o link, o mix desses dois temas, a gente vai avançar um pouco na justificativa do porquê. A gente vai colocar tópicos, que é a nossa intenção, que coadunam com o próprio tema, tem a ver com a trilha governança e compliance, muito mais ainda com o tema central desse encontro, que é o pensar contabilidade, Acho que o momento para o profissional contábil é um momento único, um momento bastante diferenciado e que nós temos que aproveitar para cada vez mais aumentar a importância da ciência contábil, do contador, nessas práticas que mesclam gestão, mesclam o que é financeiro corporativo e mesclam toda a parte de governança que a gente vai ver aqui. Nós temos um tempo que é previsto para cada um de nós palestrantes e vamos procurar seguir ao máximo, e durante essa apresentação, eu já coloquei a minha própria apresentação, por isso não a faço aqui, farei durante os slides, e nós vamos compartilhar esses slides com vocês, E tem também as formas de contato. Então, o que eu acho importante a gente fazer? Dividir, a partir de agora, a tela. Aí está a tela dos slides. A gente tem slides suficientes para a nossa programação e a minha tela aqui com o vídeo sendo gravado no canto superior direito, Então, vamos seguir essa programação. Eis aí o slide do nosso evento e o nosso título, repetindo: reflexos de uma contabilidade transparente e profissional para uma boa governança corporativa. Muito bem. Então, a primeira coisa que nós combinamos e que a gente faz, é tradicional em eventos dessa natureza, é que você conheça um pouco melhor o seu palestrante. Isso está no site, o dado todo, o currículo e tal, mas a gente falando aqui juntos, acho que é o melhor momento, Como eu sou do Rio de Janeiro, eu pude estudar na Universidade Federal aqui do meu estado, o FRJ, e lá fiz contabilidade e administração. Então, eu sou contador e administração de empresas administrador de empresas, pela UFRJ. Tive a oportunidade de fazer o mestrado em contabilidade pela Fundação Getúlio Vargas e também um mestrado em auditoria de gestão. E ali começou uma vida docente, foi onde eu comecei a dar aulas, Ainda na questão de treinamentos ou de capacitação, eu fiz uma especialização em Advanced Management pela George Washington University, que a gente chama de GWU, e também pela International Escuela de Business School de Madrid, no mesmo tema, que é Advanced Management. Fiz o curso de governança corporativa na Directors College, na Stanford University, em convênio com o IBGC, que é uma sigla que vai aparecer aqui algumas vezes, nosso Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Sou professor do IBMEC e da Fundação Getúlio Vargas há mais de 26 anos nesses cursos de pós-graduação, que são os MBAs e cursos in company, A gente tem aí um controle, como bom contador, já são mais de 10 mil alunos que passaram pelas nossas aulas e a gente tem a gratidão de ter ajudado de alguma maneira aí a formar esse pessoal.
Não só a docência faz parte da nossa experiência, mas já estivemos aí como executivo generalista. Eu já trabalhei com o mercado de oil and gas, o mercado de saúde, o mercado de construção, o mercado de holding, detentora de participações acionárias, e entrei no C-Level, né, CEO, CFO, aos 25 anos. Então já se vão aí 30 anos de experiência. Sou conselheiro fiscal e de administração, certificado pelo IBGC, e atuo também, tanto como perito judicial no estado do Rio de Janeiro, e administrador judicial, que é o que atua em recuperação judicial e falências. Para que vocês tenham uma noção de empresas e mercados, falando de uma maneira rápida, que o que a gente quer fazer é falar mais sobre o tema central da palestra, estivemos ocupando as seguintes posições executivas. A auditora independente pela KPMG, uma das Big Four atuais, né? Auditora independente pela Arthur Andersen, ela se foi no escândalo Enron, há um tema de governança também, mas uma bela escola. Passei para a Latasa e fiquei na posição de controller, que é uma empresa indústria de latas de alumínio. Hoje ela tem um nome diferenciado, Latapac Ball, mas começou como Latasa. Passei pela Stolt-Comex Seaway, uma empresa em Macaé, como CFO para a América Latina, que aí é a indústria de oil and gas offshore. Aí entrei no Grupo Endesa, onde fiquei 6 anos como diretor de controladoria, ramo energia elétrica. Passei pela ANS como gerente geral na DIOP, divisão e diretoria de operadoras. Então, a gente está vendo o lado regulador, né, o lado da agência reguladora, que é na área de saúde suplementar. Passei também pela Transpetro, uma empresa do sistema Petrobras que cuida de logística. São dutos, navios, né, e outros modais de transporte do gás e do petróleo. Tive também na DTP Participações uma holding como superintendente. E aí passei pela Unimed Paulista, área de saúde, CEO, Troy Participações, CEO, que é uma holding, e sou CEO da M2M Assessoria Empresarial, uma empresa que nós fundamos em 2009, consultoria em gestão e governança. Esses cargos de executivo, eles foram se somando ao longo da carreira, com passagens no Conselho de Administração ou Conselho Fiscal do Bradesco, da BRF, na época Perdigão e Sadia, Paranapanema, Eluma, Caraíba Metais e Transenergia Renovável. São empresas que procuravam, à época, conselheiros independentes e eu me enquadrava nesta situação perfeitamente. Atualmente, nós estamos em 2020, presidindo o Conselho Fiscal da Brasiliana Participações S.A., sendo coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da INB. Quem é a INB? Indústrias Nucleares do Brasil. Assessor de governança corporativa e de gestão de empresas familiares e também trabalho no council, como council member da Gerson Lehman Group, que são investidores que, por telefone, por vídeo, que agora está muito comum, né, na pandemia, tiram dúvidas sobre investir no Brasil. Isso inclui a Alpha Sites Limitada também. Limited, né, porque vem da Inglaterra. Então, o nosso tópico está muito parecido com esse slide que vocês estão vendo aí. Há uma caída da água, né, com o efeito do sol, gerando um arco-íris, e um player aqui olhando, né, prestando atenção com bastante ênfase no que a gente está olhando naquela imagem, que significa o quê? A contabilidade, quando nós falamos da própria, né, da mesma, a gente tem situações ligadas a entender o objetivo básico. E aí, como é que eu posso resumir esse objetivo básico? Vou pegar carona no autor Eudícibus, que em 1995 disse: pode ser resumido o objetivo básico da contabilidade no fornecimento de informações econômicas para os vários usuários, de forma que propiciem decisões racionais. O que eu gosto nesta definição? Fornecimento de informações econômicas. Então, eu tenho um universo muito mais amplo que o Contabilês. Para os vários usuários, diversos públicos que geram uma dificuldade, mas que pode ser, inclusive, uma grande passagem, uma grande demonstração de força, como a gente vai ver num slide específico, de forma que propiciem decisões racionais. Então, eu tomo decisões com base em dados concretos, né? Um pouco de feeling toda profissão precisa, mas aqui a gente tem dados suficientes para extrair dessas informações aí que o Eudícibus citou, que são as próprias demonstrações contábeis, né? Aqui uma outra frase de Crepaldi, um autor muito forte no nosso campo contábil. A contabilidade é um dos principais sistemas de controle e informação das empresas.
Com a análise do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, é possível verificar a situação da empresa, sob os mais diversos enfoques, tais como análise de estrutura, de evolução, de solvência, de garantia de capitais próprios de terceiros, os bancos, as financeiras, clientes, etc. Já não bastasse a grande lista, temos um etc. aqui, mas quem milita na área sabe que esse final é possível verificar a situação da empresa sob os mais diversos enfoques, são os usuários que falamos lá em cima, os vários usuários que nós temos que atender. Então, juntando a informação de dois pilares de autores muito capazes na área contábil, a gente define o quê? Resume o quê quanto a essa ciência? É uma metodologia concebida para captar, registrar, acumular, resumir e interpretar. Captar, registrar, acumular, resumir e interpretar o quê? Os fenômenos que afetam as situações patrimoniais, financeiras e econômicas de uma empresa. Eis o slide que eu quero debater com vocês, os diversos usuários de uma informação contábil, né? Então, internamente, administração e empregados. Alguém pode colocar a questão se os acionistas não estariam aqui. Embora eles sejam donos, eles estão alheios ao dia a dia, eles estão externos ao dia a dia. Colocam seus representantes, olha a governança chegando aí, no conselho de administração. Às vezes, na diretoria, dependendo da regra de cada empresa. Por isso que na minha coluna aqui de externos, eu começo por eles, acionistas, analistas de investimentos, instituições financeiras, fornecedores de materiais e de serviços, clientes, governos, né, na esfera federal, estadual e municipal, e a própria sociedade. Olha que gama, né, quase uma dezena de usuários da informação contábil. Alguns com o mesmo objetivo, outros com objetivos diferenciados. Então, nessa toada, nessa sequência, a gente tem 5 demonstrações contábeis que precisam ser lembradas aqui. Nós não vamos falar, devido ao tempo, porque tem outros tópicos, mas, em resumo, cada uma delas apresenta o que esse slide agora completo traz para o nosso debate, para a nossa interação. As 5 são balanço patrimonial, mais conhecido como BP, demonstração do resultado do exercício, a nossa DRE, demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL, demonstração do fluxo de caixa, DFC, e demonstração do valor adicionado, DVA. O que o BP nos traz? A posição patrimonial da empresa, os bens e direitos e as obrigações. O que a DRE nos traz? Mede o desempenho econômico do período. E aí eu tenho vários níveis de margem, de lucro, né, que a DRE propicia para a gente mensurar o desempenho da companhia. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Apresenta o movimento do grupo patrimônio líquido no período. Claro que o carro-chefe, a olhada mais comum nessa demonstração, chama-se distribuição do lucro, seja por dividendos, por juros sobre capital próprio, mas que percentual daquele lucro que vem da DRE está chegando ao bolso do acionista. Demonstração do fluxo de caixa, a nossa DFC, mede o desempenho financeiro, já que a DRE mede o desempenho econômico. Então, aqui na DFC, estamos falando, sim, de entradas de caixa, saídas de caixa, que é uma área mais tranquila quando a gente lembra daquele conflito, né, do regime de caixa e regime de competência. Sabedores somos que é o regime de competência que rege a ciência contábil, mas alguns tomadores de decisão, principalmente em empresas familiares, eles têm uma dificuldade, sim, ainda de entender essa questão caixa-competência. Cabe a nós, os contadores, ajudar. Cabe a nós, conselheiros, fazer a mescla no conselho para que tenhamos pessoas que entendam do assunto. E a última, que não deixa de ser tão importante, mas aqui nessa sequência a ordem é esta, a DVA, demonstração do valor adicionado, mostrando um lado mais social da companhia, né? Importante como legado, importante que a gente busque fazer as informações dela mais pertinentes e mais exigidas a cada tempo. E não bastam as 5 demonstrações, existem elementos adicionais aí listados. Primeiro deles, o relatório da administração. Alguns chamam de relatório anual, outros de relatório integrado. Seja como for, é a parte qualitativa, onde a alta gestão coloca um resumo de como foi aquele período.
Esse resumo de como foi aquele período, ele vem acompanhado do lado técnico, que são as notas explicativas. Então, eu faço toda uma abertura de um contas a receber, de uma aplicações financeiras, de um contas a pagar, de um empréstimos a pagar, detalhando na medida em que muito me interessa. E daqui a pouco vamos chegar nos 4 pilares da governança corporativa, um deles chama-se transparência. Então, o contador responsável por montar esse lote de dados e informações vai seguir nas notas explicativas a transparência, sim, tenho certeza, não sem antes conversar com quem define a estratégia, que é o Conselho de Administração, ou seja, o linking da contabilidade com a governança corporativa, mais uma vez presente. Para validar tudo isso, temos um player importante, que é o parecer do auditor independente, ou melhor, o player é o auditor independente e ele emite seu parecer, que pode ser de 4 tipos técnicos, né? Limpo ou sem ressalvas, qualificado ou com ressalvas, negativa de opinião e parecer adverso. Esses 2 últimos a gente não espera que ninguém precise, mas eles são previstos na legislação pertinente. E hoje em dia, o Comitê de Auditoria faz um papel muito importante. Eu sou membro de um comitê de auditoria, que a gente chama de CAI, Comitê de Auditoria Estatutário, e o nosso papel é dar conforto ao Conselho de Administração sobre a opinião dele, o parecer dele, conselho, quanto às demonstrações contábeis, né? Aliás, um parênteses, né? Muita gente chama de demonstrações financeiras, porque traduzem do financial statements. Não é errado, mas se a contabilidade está presente, um contador assina, faz com base em contas que estão num plano de contas, o mais correto tecnicamente é demonstrações contábeis como termo de referência. Nesse sentido, então, de complemento, 5 demonstrações recebem esses 4 complementos que ali listamos. E aqui eu queria juntar Lé com Cré, né? O que é juntar Lé com Cré? Por que a gente está falando da relação contábil ou contabilidade com governança? Veja aqui a definição de governança corporativa. Nós temos algumas definições, não traremos todas aqui, a gente prefere explorar a mais comum, que é a do IBGC. E essa definição do IBGC, apesar dela ser de 2015, continua tanto válida quanto muito utilizada. E o que diz essa definição? Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, são monitoradas e são incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando o seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e, finalmente, o bem comum. Então, quando a gente vai no primeiro parágrafo, chamemos assim, nós estamos repetindo aqui com ênfase, sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. Quem que ajuda a cumprir essa missão? A contabilidade, fornecendo as demonstrações contábeis, fornecendo as notas explicativas, fornecendo o relatório anual, deixando o auditor opinar, auditar e dizer se está tudo refletindo a realidade. De posse desses dados validados, os diferentes players, né, que navegam no assunto governança corporativa, eles vão fazer, então, está ali a lista, né, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle, para emitirem seus pareceres, para justificar se o que estão olhando realmente está batendo com a realidade. Ok. O mundo ideal, está tudo bem, está tudo bom, como que eu faço uso dessas boas práticas de governança? Eu vou otimizar o valor econômico da minha organização, com isso, facilitar o acesso a recursos e, assim, contribuo para quê? Para a qualidade de gestão da organização e, finalmente, sua longevidade e bem comum. Então, para mim, através dessas definições, a gente linka totalmente que uma boa contabilidade, uma contabilidade transparente, uma contabilidade profissional, ela dá todos os elementos, ela consegue prover um bom ambiente para uma boa governança. No momento em que a contabilidade falha, a contabilidade é omissa, a contabilidade não é transparente, a minha sustentabilidade da governança já está frágil. Isso hoje tem alguns capítulos especiais que a gente vai ver no nosso Brasil,
Com certeza a Lava Jato ajudou e muito. Com certeza as normas internacionais de contabilidade, oriundas e derivadas aí das IFRS enquanto sigla, International Financial Reporting Standards, também ajudaram. E são dados que a gente não pode esquecer quando conversa empresarialmente, tá certo? Porque na governança, a problemática maior é a questão da teoria do agente ou da agência, né? Então, nesse slide, vocês podem perceber a figura dos controladores, de um lado, a figura dos minoritários, de outro. Tenho esses dois afetando, né, atacando no bom sentido assim de pressão de trabalho de informação, ao mesmo conselho de administração. Esse conselho não está no dia a dia, ele delega isso para uma diretoria estatutária, onde está o CEO, o presidente, com a sua equipe de diretores formando a diretoria executiva. Entre alguém que tem 80% e alguém que tem 20%, alguém que é controlador e alguém que é minoritário, uma atenção maior, naturalmente, é dada a quem tem 80%, a quem controla. Eu acho que isso não muda. Eu tenho o mesmo pedido e o mesmo tempo. Eu vou entregar primeiro ao controlador, não sejamos hipócritas, mas eu não posso deixar de entregar ao minoritário. Não posso mudar a informação dada para um e para o outro diminuir, como se ele tivesse direito a 20% da informação. Não, ele tem direito a 100%. O timing pode mudar, a negociação pode ser feita, mas jamais deixar de entregar, deixar de informar, né? Porque, como mostra o próximo slide, esse conflito de gestão e propriedade fez surgir a importância de dois grandes players, o CEO e o presidente do conselho de administração. O presidente do conselho de administração cuida de lidar com o acionista e trabalhar a propriedade da empresa. O diretor-presidente cuida, toma conta da gestão da empresa. Por isso que uma das boas práticas é que não seja a mesma pessoa. Afinal de contas, um está olhando e interagindo com o acionista, o outro está olhando e interagindo com o dia a dia da companhia. Então, é de bom tom que sejam profissionais diferentes, né? Para falar de estrutura adequada da governança corporativa, a gente tem que olhar 1, 2, 3, 4, 5 grandes pontos, tá certo? A idade da empresa, começou ontem, é uma startup, tem uma visão menor, até mesmo na prioridade, de uma boa estrutura. Tem 30 anos, 40 anos, já sente há algum tempo a necessidade de dividir a carga das decisões estratégicas, né? Qual é o estágio atual de desenvolvimento da empresa que a gente está falando? Isso também muda. Eu sou uma empresa que acabei de comprar outra companhia, então como é que eu vou adequar? Provavelmente quem comprou adequa quem é comprado. Não está errado pegar o caminho inverso, quem foi comprado trazer os seus esquemas e práticas e procedimentos, vamos assim chamar, para o comprador. Mas, via de regra, o comprador impõe, né, a sua forma de trabalhar numa companhia que ele acaba de adquirir. A gente vive isso bastante presente na instituição IBMEC, recém-adquirida pela Estácio através de sua holding Edux. É um momento de transição. Coisas boas que o IBMEC tem levará para a Edux, coisas boas que a Estácio tem serão levadas para o IBMEC. Essa é a regra, né? Temos que ver o planejamento de crescimento. É uma empresa que está fazendo o que faz desde que começou, não quer sair daquela zona de conforto, ou ela pretende mudar negócios, ela pretende entrar em outros nichos, tá certo? Ela quer serviços complementares. Essa é uma pergunta importante que ajuda a governança a ser mais presente no dia a dia. Seu planejamento de sucessão. Então, principalmente em empresas familiares, não somente, mas quando nós temos a figura de um patriarca, de uma matriarca, é importante definir na linha sucessória, né, quem que vai ser o próximo, para treiná-lo, para colocar em provas aquilo que a gente acha que vai funcionar bem. Exemplo clássico, isso é público, pode-se falar com a maior naturalidade, Magazine Luiza. A senhora Luiza Trajano, ela ficou anos à frente da companhia. E vários exercícios sociais, e ela lá com resultados maravilhosos. Mas o seu filho, um deles, Fred Trajano, foi eleito e foi treinado durante cerca de 5, 6 anos em várias áreas da empresa.
olhando como se vende, olhando como se compra, olhando como se armazena, olhando como se divulga, olhando como se recebe, olhando como se paga e passando no teste. Ela, então, sai da cadeira, ocupada por muito tempo, deixa o filho assumir e vai para um papel de presidente do conselho, onde ela tem a visão muito mais macro, né, do bosque, da floresta, perdão, toda. O CEO tem a visão do bosque, vai cuidar e ela está olhando o todo, inclusive fazer algumas associações, algumas negociações, divulgação do nome. E ele, por natureza, um pouco mais assim por estilo, desenvolveu o que hoje é muito famoso, o Magalu. Na gestão dele, ainda antes de ser CEO, ele olhou para o mercado eletrônico dessas compras, dos sites, do e-commerce e disse, é por aqui. E desenvolveu um canal que, pelo menos pela mídia, a gente vê um sucesso, uma fala muito bem entoada quanto à maneira de agir e a capacidade de melhorar resultado de algo que já vinha muito bem, né? E se não for por esses 4, idade, estágio atual, planejamento de crescimento e de sucessão, saber se é uma empresa que já é de capital aberto ou pretende ser num curto prazo, porque para ser empresa de capital aberto, com certeza vai ter que seguir as regras da CVM e passar por alguns quesitos de exigência maior. Então, o nosso IBGC, já citado aqui, ele sugere esta estrutura padrão de governança corporativa que está nesse slide. Nós temos aquele triângulo que vem do acionista para baixo, aquele outro triângulo para cima que sai da operação e sobe em direção aos acionistas e se mesclam em algum momento, e é nesse momento da mescla que a governança tem que atuar. Então, lá em cima estão os sócios, ajudando vocês a lerem. Aqui à direita, o Conselho Fiscal, que reporta aos sócios, aos acionistas. Há uma auditoria independente aqui do lado. Há uma auditoria interna. Ah, Maurício, a minha empresa não tem auditoria interna. Ok, mas saiba que é um player importante nesse conjunto aí. Quando você olhar para a governança, para você tirar uma nota maior, atrair mais investidores, ser bem visto como banco, ser bem visto por mercado de crédito, de investimento, quanto mais desses players você tiver, mais será boa, né, ou bem avaliada a sua companhia. E no retângulo do meio, um pouco da interação de tudo isso, começando pelo Conselho de Administração. Ele tem uma secretaria de governança que ajuda todos esses players a terem suas atas, suas pautas, suas pastas de conselheiros com direito a currículo, documentação, comprovante de residência, tudo aquilo que cada um quiser montar, mas que faça parte para ter comitês embaixo assessorando o conselho. Por que eu disse no plural? Tudo aquilo que o conselho sentir falta, ele vai recorrer a esses comitês. Por exemplo, comitê de RH. O que as outras empresas estão fazendo? Quais são as políticas de retenção? Meu ticket é alto, meu ticket é baixo. Tenho um programa de trainee? Não tenho. Se eu não tenho, devo ter. Caso eu tenha um programa de trainee, qual a sequência de treinamento? Quantos anos eles ficam em cada posto? Como é que eu faço para dar promoção a esse pessoal? Que políticas eu dou para os de mais idade? No plano de saúde eu cobro ou não cobro? Cobro metade? Enfim, o que está acontecendo aí fora versus o que o meu perfil, minha característica me diz que é legal. Os comitês não deliberam, eles só fornecem informações e o conselho toma a decisão. A diretoria estatutária, normalmente, com o diretor-presidente e o seu corpo de diretores, né? E, como vocês viram, os comitês existem, de vários níveis, comitê financeiro, comitê de RH, comitê jurídico, mas o mais atuante nos dias de hoje de Brasil, ano de 2020, comitê de auditoria. Então, essa turma está assessorando na governança para que seja seguida a regulamentação compulsória e facultativa, para que as partes interessadas participem de tudo isso e o meio ambiente seja sempre lembrado como uma questão de sobrevivência de todos nós. Quando nós falamos regulamentação, pode ser uma atividade regulada. A saúde é regulada pela ANS, o petróleo pela ANP, a energia elétrica pela ANEEL e assim vai. De uma maneira de diagrama, para facilitar, pense em 3 momentos. E esses 3 momentos são início da empresa, segundo, com o crescimento da empresa, terceiro, quando a empresa atinge um determinado porte. São etapas do desenvolvimento, né? Então, quando eu começo a companhia, em geral, eu busco definição da estratégia inicial. Normalíssimo pensar nisso e fazer
todo o sentido da criação da empresa. Aí, por conta dessa definição, eu elaboro o contrato social, faço regras entre os sócios, tá certo? E num momento que vem mudando, vírgula, graças a Deus, vírgula, a contabilidade tem como objetivo pagar o menos possível de imposto. Então, o começo de uma companhia passa muito por aquele escritório de contabilidade, nada contra os escritórios, passa muito por terceirizar, passa muito por dizer, contador, hoje é dia 30, cadê minhas guias? Isso tanto do lado do escritório e do contador, quanto do lado do dono. Tem exceções a essa regra, claro, mas é meio que comum. E nessa forma de pensar, vocês podem entender que a gestão ela é totalmente concentrada nos sócios. Nós temos vários clientes que passam por essa situação e você vai falando e dando exemplos, a pessoa começa a perceber. E aí ele quer entender como é que o mercado está. Quando ele está nesse estágio, já vem um crescimento da empresa, não necessariamente dos números, uma maturidade maior, mas ele ainda não é um adulto enquanto empresa, e aí ele passa a enxergar esses 4 itens aí. Contabilidade passa a necessitar de controles internos mais sofisticados. O bom e velho Excel já não está dando certo. Eu preciso de um ERP, preciso de um BO, um sistema que cuide das minhas informações. Os dados contábeis para planejamento já precisam ser mais detalhados. Então, não basta saber que eu tenho 5 milhões em aplicações financeiras. 5 milhões em que bancos? Em que prazo? A que taxa? Estão livres ou estão dando garantia de alguma operação? Estou dando um exemplo que poderia ser em qualquer outra conta contábil. Já passa a ter um desenvolvimento da profissionalização. Então, eu sou uma empresa que trabalho com refeições e eu faço as entregas. E eu acho um profissional que vem da iFood, que vem da Uber Eats, eu vou puxar esse cara que ele tem alguma informação boa para me passar. Isso em todas as áreas começa a ter mais ênfase. A fuga a esta regra é a visão de liderança estratégica que alguém possa ter. A pessoa que eu mais conheci com essa liderança e visão estratégica, que cuidava de seus colaboradores como se fossem familiares, que dava a eles a oportunidade de crescer, porque a empresa crescia junto, foi o Dr. Edson Bueno, fundador da Mil, já falecido. Alguém que não, eu conheci, inclusive, eu dando aula para seus diretores, porque ele queria que a diretoria da Mil conhecesse o que o mercado estava fazendo, quais são as boas práticas, o que não devem fazer. E sempre, naquele ano ele escolheu o IBMEC, nós estávamos lá, ele passou a fazer esses treinamentos. Eu já fui palestrar para diretores dele, independentemente da instituição de ensino, porque ele queria que eu trouxesse o que eu estava fazendo na empresa que eu estava. Um visionário. E aí a gente vê o desenvolvimento da profissionalização em loco, e nesse slide bate também com o exemplo a Mil, início da escolha dos prováveis sucessores. Então chega um momento que as empresas, principalmente familiares, elas passam por tudo isso até o terceiro estágio macro do nosso raciocínio aqui. Quando a empresa atinge um porte médio, aí vem os consultores externos, eles começam a surgir com mais frequência, inicia-se um desenvolvimento da estrutura de governança corporativa, minimamente um conselho consultivo, como diz lá no final, às vezes conselho de família. Por que às vezes? As famílias bem resolvidas, as famílias que já sabem o que querem, que não são a maioria, elas já botam em prática isso aí. Quando elas não são a maioria, que é o caso, elas precisam que alguém diga, olha, este herdeiro tem este temperamento, ele não serve muito bem para esta posição, faça um curso disso, faça uma terapia daquilo, faça um desenvolvimento daquilo outro. Isso são executivos ou consultores, que ditam esse ritmo, mas eles precisam gozar de confiança de quem é o patriarca ou a matriarca, para poder seguir. Ouvir não, saber repetir as mesmas frases várias vezes e assim vai. E criar regras e conselhos que detonem através de acordos de acionistas, através de acordos entre os membros da família, quem pode, quem não pode acessar, se é casado com a minha filha pode ter um cargo na empresa ou não pode, se pode, o que é obrigado a ter, se é casado com meu filho só por esse fato vai poder também participar, tem que ter as regras. É uma situação que tem que se encarar de frente, tá? E nessa nova estrutura desta consequência, quando uma empresa atinge um porte médio, é natural que haja uma visão, como a gente já falou aqui, de profissionais externos, né? Que vão olhar para quê? Para nunca esquecer o foco da nossa discussão. Uma melhora significativa do seu desempenho operacional. Eu estou já
afirmando que esse desempenho mudou, quando na verdade tem que se olhar para ele ser apurado. E para ele ser apurado, dados contábeis que sejam baseados num sistema, um sistema que tenha toda uma proteção, uma sequência, né? O mais conhecido em termos de rigidez é o próprio SAP, pela origem germânica. Ele é bastante amarrado, dá a sensação de que não foi feito para facilitar a vida, mas ele dá integridade, palavra mágica aí para a gente. Outra vantagem, ou outras vantagens, que numa nova estrutura de governança dentro de empresas que não possuíam, os colaboradores sentem maior segurança e prazer no trabalho, a gestão financeira fica mais satisfatória, e com ela satisfatória, o que facilita? O acesso a capital de terceiros. Eu bato na porta de um banco, o que ele me pede? Uma série de documentos dos acionistas, sócios, donos e balanços patrimoniais, demonstrações contábeis dos últimos 3 exercícios, como a gente ensina nas análises de demonstrações. 5 é o número tecnicamente ideal, 5 exercícios sociais, não podendo pelo menos 3, tá certo? E quando você vai num BNDES, quando você vai pedir um FINAME, quando você vai requisitar coisas mais sofisticadas, quanto mais sofisticadas sejam essas requisições, mais exigência de governança haverá. Então, tudo isso culmina, né, na potencialização do valor da companhia. Eu incluí aqui para nosso raciocínio as questões dos capítulos especiais, né? Operação Lava Jato no Brasil e o IFRS como implantação através das NICs, Normas Internacionais de Contabilidade. Com database em dezembro de 2019, para a gente ter um exercício social completo, quer dizer, hoje, quando vocês estiverem assistindo essa palestra, os números serão diferentes, mas a magnitude será a mesma. 6 anos da Operação Lava Jato, 70 fases, 322 pessoas presas e mais da metade fez acordo de colaboração premiada. 4 bilhões de reais foram os valores devolvidos aos cofres públicos. Sabemos que ele é bem maior, mas já foram 4 bilhões devolvidos. 111 milhões e 500 mil reais de renúncias voluntárias dos réus. 1.302 mandados de busca e apreensão nestas 70 fases. 484 pessoas denunciadas, 165 pessoas presas preventivamente. Não há dúvida da pujança de uma operação como essa. E, é claro, isso mudou a cabeça dos executivos. Alguns podem continuar com práticas nada ortodoxas, mas a grande maioria pensa 2 vezes, pensa 3 vezes e faz, nas suas empresas, uma espécie de controle interno maior, um filtro maior, né? Da mesma maneira que falamos em números, a estrutura normativa das IFRS no Brasil tem toda uma participação de players que precisavam estar presentes, né? Então, o órgão internacional responsável pela elaboração das normas é o IASB, International Accounting Standards Board. Então, é um conselho de normas internacionais de contabilidade em português. Aqui no Brasil, como ficou a regulamentação contábil? Através do CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Este CPC é que é o responsável por emitir pronunciamentos chamados de NBCs, Normas Brasileiras de Contabilidade. E essas normas trazem orientações e interpretações sobre o tema. A harmonização da contabilidade internacional ocorre pela emissão dos pronunciamentos do CFC, o nosso Conselho Federal de Contabilidade, que passa para os seus conselhos regionais, os CRCs, e aí o Estado brasileiro está coberto, né? A lei que traz regras gerais de contabilidade no nosso país é a Lei das SAs, cumpre citar, de 15 de dezembro de 1976, a Lei 6.404. Em 2007, houve a publicação da Lei 11.638, e esta trouxe mudanças à Lei das SAs, né? E ali deu uma divergência, deu algum tipo de interferência em relação a padrões internacionais. Porém, com a publicação pelo Conselho Federal de Contabilidade, né, da Resolução 1156, de 2009, as NBCs passaram a seguir obrigatoriamente os padrões internacionais contidos na IFRS. Acabou a polêmica. Além disso, órgãos fiscalizadores também emitem normas, o Banco Central, a SUSEP, para os seguradoras, né, a ANS, e assim vai. Além disso, os órgãos fiscalizadores adotam as suas normas complementares, isso vai seguindo aí, como a gente vem falando. Muito bem. Então, nessa toada, a contabilidade internacional hoje é uma realidade no Brasil e em qualquer país. Eu confesso a vocês, né, que a gente olha para o retrovisor, e eu vivi muito a implantação de US GAAP. Então, eram os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos. Então, o Spanish GAAP, princípios contábeis geralmente aceitos na Espanha.
E aí tinha diferenças no leasing, na transação com partes relacionadas, na parte de estoques, e isso hoje não existe mais. O contabilês é o mesmo aqui ou em qualquer outro país. Focando no que sustenta a nossa governança corporativa, são 4 princípios básicos, né? E eu fiz aqui uma ordem única, exclusivamente pelo termo em inglês, uma ordem alfabética, e a gente tem que lembrar que esses 4 princípios básicos são válidos para qualquer militante, estudante, interessado, querendo conhecer mais da governança. Isso veio com a Sarbanes-Oxley, uma lei americana, que foi proposta por um senador, né, Paul Oxley, e por um deputado que tinha o sobrenome de Sarbanes. Por isso, essa consideração que a gente chama de SOX, né, simplesmente. E pela SOX eu tenho que respeitar a accountability, que é a prestação de contas, o compliance, que é a conformidade, o disclosure, que é a transparência, e o fairness, que é a equidade. Então, esses 4 se falam. Como está aí nesse diagrama, eles têm que estar juntos, né? E a gente sempre vai olhar como gestor, conselheiro, executivo, para transparência, conformidade, prestação de contas e equidade. Na prática, isso pode estar desbalanceado. Eu tenho bastante transparência, mas não tenho total conformidade. Ok? Eu reputo aos clientes, às empresas que eu sou conselheiro, que você tem que ter essa noção. A implantação depende da tua cultura, depende da tua capacidade de convencimento imediato, aos donos, aos membros que tomam decisão, mas não saber é o pior. Então, cada um deles diz um pouquinho para a gente. O que é a prestação de contas, né? Quando a gente diz assim, poxa, eu sei entender esse nome, mas a rigor, assegura que a orientação estratégica da companhia, que a efetiva supervisão da gerência pelo Conselho de Administração, leia-se gerência ou diretoria, e que o controle dos atos da companhia estão sendo monitorados e avaliados. É isso. Então, quando eu vou fazer uma compra, sempre que possível, por que não 3 cotações? Ah, mas eu não preciso, eu não tenho que respeitar a lei 8666. Ok, mas te dá mais segurança, te dá mais transparência, te dá o tratamento equalitário e presta contas a quem, né, depois vai te perguntar. Claro que você pode fazer eleição de importância. O material de escritório eu não preciso fazer tudo isso, eu faço na primeira e mantenho depois, mas aquela máquina que extrai o principal produto do meu core business, se eu tiver que trocar, ampliar, sempre seguir. Na conformidade ou compliance, o que eu quero? Assegura que as informações da companhia sejam preparadas em obediência aos preceitos legais que lhes sejam aplicáveis, tais como códigos de boa governança, leis locais, internacionais. Tem um capítulo aqui que vamos chegar, que é a legislação. Vocês vão perceber que não tem uma legislação completa para o termo governança corporativa. Eu tenho códigos de boas práticas ou tenho legislação nas empresas públicas, devido a tudo que aconteceu na Lava Jato. Na transparência, o que a gente busca? Assegura que as informações materiais precisas e comparáveis de natureza financeira, operacional, desempenho, patrimonial e de governança da companhia serão disponibilizadas no momento adequado. Senhores e senhoras, não sejamos hipócritas, né? Tem essa dica aqui, a Sarbanes-Oxley manda, mas se eu estou num processo estratégico de definição de um parceiro, ou vou fazer uma joint venture, ou vide Embraer, Boeing, não dá para divulgar tudo no momento adequado. Está vendo ali a descrição? Está na própria Sarbanes-Oxley. Então, alguns retardam demais. Alguns antecipam a fala. O ponto aqui é qual o momento. Mas a gente vai divulgar. Ninguém está falando para não divulgar. Mas pode acontecer de, naquele momento T0, 30 de junho de 2020, eu não esteja pronto para falar ainda sobre uma determinada transação comercial que parou devido à pandemia. Então, não divulga. Realmente aqui precisa de muita senioridade e tranquilidade para fazer o que se espera. Na equidade, o que se busca? Assegura a proteção dos direitos de todos os acionistas, em particular minoritários, para não ficarem esperando, e investidores estrangeiros também, para não ficarem com a dificuldade de doing business in Brazil, que é complicado mesmo, bem como o cumprimento de contratos com os fornecedores. Então, não é porque é fornecedor que eu tenho que pagar, que eu não vou pagar e pronto. Se eu tiver um problema financeiro, vamos tratar. Se eu tiver um problema de sistemas, me dá um tempo maior, etc, etc, etc. E na SOX,
esses 4 termos estão presentes, que é aquela lei americana. Mas, Maurício, estamos no Brasil. Por que você trouxe este assunto? Porque no Brasil operam empresas que são unidades ou filiais das empresas americanas. Porque no Brasil eu posso ter investidores internacionais fazendo negócios com o Brasil. Porque no Brasil espera-se que siga essa prática toda que a gente está vendo aqui. Então, os 4 termos também são vistos na SOX, na mesma linha do que a gente pratica no Brasil. O mais interessante de tudo na SOX, responsabilização do CEO e do CFO. Vários exemplos foram capitulados, né, divulgados ao público, como o presidente e o diretor financeiro dizendo: eu não sabia, a minha equipe fez, eu não sabia. Então, hoje, esses profissionais assinam um documento atestando que sabem e que se responsabilizam, porque a multa é pesada. Então, no IBGC, seguiu-se a mesma linguagem, eu só estou trazendo aqui para vocês os 4 princípios básicos, né? E isso, repito, tirando a SOX, que é uma lei, não está em uma lei, está no Código de Boas Práticas. E quando eu falo em Código de Boas Práticas, me permitam, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 nesse slide. O primeiro deles do IBGC, está em sua 5ª edição de 2015, porém bastante atualizado. A CVM lançou o seu em 2002 e não atualizou. Eu acho que já precisa atualizar. O Grupo de Trabalho Interagentes lançou um exclusivo para as companhias abertas, mais recente, 2016. Princípios de governança de um órgão americano, tá? International Corporate Governance Network, ICGN, 2017. Código de Melhores Práticas da OCDE, ele não tem uma data específica, porque ele saiu, foi preso por uma revisão, depois voltou, mas por volta de 2012. E a Abrasca, né, que é uma associação brasileira aí da Sociedade de Capital Aberto, então tem gente aberta militando na área. E toda vez que a gente fala em governança corporativa, em código, é claro que as boas práticas ali estão, e quem é que vai verificar se isso está sendo seguido para colocar em nota explicativa, colocar em relatório? Nosso contador, a nossa contadora. A contabilidade, ela permeia essa estrutura para fazer os relatórios, as demonstrações e as fontes funcionarem bem como se espera. Então, o que é legislação relacionada à governança? Na verdade, eu tenho a Lei 6.385, que cria a CVM lá em 1976, bem pertinho dela, a 6.404, que eu já falei aqui, de 15 de dezembro do mesmo ano, 1976, a Lei das S.A.s raiz, né? Ela foi alterada pela 10.303 em 2001, e aí algumas coisas mudaram, a gente perde, por exemplo, uma reavaliação e outros itens mais, somente que a gente está falando, mesmo em 2001, de 19 anos. Porém, as estatais, ou o governo como um todo, federal, acorda, em virtude do que aconteceu na Lava Jato, em 2016 cria a Lei 13.303, Lei das Estatais. Aqui, por exemplo, criou-se a obrigatoriedade de toda estatal ter um comitê de auditoria, ter uma ouvidoria. Então, todas elas têm que ter. E isso foi regulamentado pelo Decreto 8945 do mesmo ano. Sai a Lei 12.353 em 2010, e isso aqui fala sobre participação de empregados nos conselhos de administração das empresas públicas e sociedade de economia mista, governo. Reparem que esse tipo de providência ajuda muito a governança. Nada contra as pessoas, mas a Petrobras, o BNDES, o Banco do Brasil, quando o gerente, diretor, executivo deles se aposenta, eles mandam para as empresas para serem conselheiros. Ou melhor, mandavam. Aí isso começou a mudar. Aquela pessoa que, por algum motivo, ortodoxo ou não, era abençoada, né, pela indicação, ela recebia, então, a sua aposentadoria, já não pequena, mais um salário de conselheiro ou honorários de conselheiro. E não necessariamente estava pronta para ser conselheira ou conselheira. Isso está mudando e muito. Vamos pegar desse grupo quem realmente tem especialização, quem entende de gestão, quem é certificado por um órgão tipo IBGC, não precisa ser mas é um órgão na vanguarda, à frente de tudo, e aí sim esse pessoal trabalha.
Muito bem, a Sarbanes-Oxley já mencionada, a lei anticorrupção, que é a 12846, que teve o decreto 8.420 de 2015 regulamentando essa lei anticorrupção, e resoluções da CGPAR, que eu reservei um tempo maior aqui para a gente discutir CGPAR, né? A 6.404, apesar de antiga, 1976, ainda toca em tudo isso que está aqui nessa coluna à direita. Quais são os principais dispositivos da lei das SAs? Aspectos gerais, valores mobiliários, direitos do acionista, acionista controlador, acordo de acionista, muita coisa que está aqui ainda é com base nessa lei. Algumas atendem perfeitamente, outras precisam de atualização. É um trabalho que eu acredito que deve ser capitaneado para muito em breve acontecer. A Lei 13.303, conhecida como Lei das Estatais, ela trouxe em seu título 1, são 2 títulos, Governança das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. E o título 2, Licitações, Contratos e Fiscalização, que também foram temas batidos fortemente na Lava Jato. E o decreto 8.945, pura e simplesmente, regulamenta a Lei 13.303, tá? Com essa lei, que já tem 4 anos, né, de 2016 para 2020, mas muitas empresas em 2016 decretaram que só podiam implantar em 2 anos depois, vamos botar aí 2018, então é bem recente, né? É algo bem novo. O que se espera? Maior transparência, princípio fundamental da governança. Melhor monitoramento, administração de maior qualidade. E um tema para reflexão, o artigo 6º dessa lei diz: o estatuto da empresa pública, da sociedade economista e de suas subsidiárias deverá observar regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas. Além disso, práticas de gestão de riscos e de controle interno, composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção. Então, no artigo 6º da Lei 13.303, traz claramente novo ambiente de governança para as companhias públicas. Isso tudo está plugado na SEST. Quem é a SEST? Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Aonde ela fica, a quem ela é vinculada? Vinculada ao Ministério da Economia, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Quais são suas principais atribuições? Elaborar o programa de dispêndios globais, grana, né? Orçamento de investimento. Gerir os conselheiros de administração que representem a União, acompanhar e disponibilizar informações econômico-financeiras das empresas estatais, manifestar-se sobre pleitos dessas empresas, no que se refere à política salarial, aprovação, modificação de previdência, porque antes cada um administrava seu quintal. Hoje, para eu mudar a regra de uma Previ do Banco do Brasil, de uma Petros da Petrobras, a SEST tem que aprovar, que é o correto, gente. Demorou, mas chegamos lá. Aperfeiçoar a gestão administrativa e a mesma SEST, que é uma secretaria, ela coordena o CGPAR. Então, nesse organograma que vocês estão vendo aí, começa pelo ministro de Estado, ele com seu gabinete e sua secretária executiva, tem uma consultoria jurídica Conjur, que se reporta ainda, ou que tem como par, perdão, uma assessoria especial de controle interno, e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caixinhas, que são as secretarias. Tem planejamento, tem patrimônio, tem gestão de pessoas, tem TI, tem gestão da empresa como um todo, tem assuntos internacionais e tem a SEST, Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Se eu quero me candidatar a ser conselheiro de uma empresa, é para cá que eu mando o meu currículo. Eles que cuidam dessa busca, né? E a CGPAR, então, que é a sigla de Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União, foi criada em 2007 pelo Decreto 6.021, mas só veio assim a ganhar relevância com a Lei das Estatais. Ela existe há bastante tempo, mantinha critérios de escolha de quem seria conselheiro, não muito profissionais, e a partir de 2016 ganha uma importância, uma relevância muito grande. Esse problema da União também ocorre ainda em várias empresas familiares. Eu vou chamar meu amigo para ser o conselheiro, a gente joga tênis, a gente bebe, a gente passeia, as famílias viajam. Eu acho um critério válido, não pode ser o único. Então, a pessoa que vai ser teu conselheiro, que vai te ouvir, que vai te ajudar a pensar, ele tem que ter uma afinidade com você, mas ele também tem que ter capacidade de contribuir, né? Ele não pode sempre te dizer sim. Eu estou falando de empresas familiares, assim, menos ligadas à administração pública, né? E que possam, então, ajudar a empresa a crescer.
Essa CGPAR, então, tem 5 grandes competências, né? Ela que aprova diretrizes e estratégias da participação da União nas empresas estatais, ela que estabelece critérios para avaliar e classificar empresas estatais federais, ela que estabelece critérios e procedimentos para serem adotados pelos órgãos competentes para indicar diretores e representantes da União. Um exemplo clássico, toda empresa da União tem que ter ouvidoria. Isso surgiu por um decreto da CGPAR e amparado na Lei 13.303. Estabelece diretrizes para atuar como representante da União nos conselhos de administração fiscal, então não pode acumular, não pode ganhar mais por conta disso. Há uma série de regras que me parecem bem decentes, bem justas para o que a gente hoje vive. E mais que tudo, olha isso aqui, estabelece padrão de conduta ética dos representantes da União. Então, os senhores pegando essa lei, 13.303, onde a CGPAR assina, diz lá que um conselheiro não pode aceitar brindes, presentes, agrados acima de R$200. Alguns aceitam, alguns carros, algumas casas, alguns apartamentos, mas agora está escrito, antes não dava. Está dito lá também que o mandato pode ser renovado por 2 vezes. Antigamente tinha gente há 10 anos, 15 anos conselheiro, hoje não. Então, veio para somar, acho que isso que é importante. Ufa, nosso último tópico, players da governança corporativa. E aí, a gente pensa em todos. Alguns eu posso não ter, outros eu não tenho como deixar de ter. Por exemplo, conselho de administração, esses são os players. Conselho fiscal, diretoria executiva, comitês que assessoram o conselho de administração, em especial de auditoria, auditoria independente e auditoria interna. No conselho, que é um órgão que, desde que eu seja uma SA, eu não posso, então, deixar de ter, ele é um órgão colegiado e ele está encarregado do processo de decisão de uma empresa em relação ao seu direcionamento estratégico. Então, uma empresa pública, não, privada agora, para exemplo. Vou ou não vou para o mercado de franquias? Vou ou não vou abrir capital? Vou sair do Brasil e fazer investimentos em outros países? Isso é decisão de conselho de administração. Vou fazer um programa de trainee na minha empresa ou vou agora contratar terceiros sempre? Vou ter sempre funcionário pela carteira de trabalho ou PJ? Isso é uma decisão de conselho de administração. Quem executa é a diretoria executiva, mas é ele que atua como principal órgão do sistema de governança, né? Sua função, ser o elo entre os sócios e a diretoria. E também o guardião do cumprimento da missão, da visão e dos valores de uma empresa. Quando nós não temos alguém no conselho ou o conselho formatado numa empresa, espera-se que o acionista, que o dono, que o sócio, que o proprietário faça. Nem sempre a gente consegue, né, que isso seja tranquilo. Aqui vem o que esses órgãos, o que o Conselho de Administração, enquanto órgão de deliberação colegiada, tem nas suas principais funções. Tenho certeza que vocês conhecem, mas pelo tema da nossa palestra eu vou me ater a um deles. Então, estabelece diretrizes gerais, supervisiona o desempenho da diretoria, convoca a assembleia de acionista, assegura que haja uma organizada governança, analisa propostas que o acionista tem que deliberar, como distribuir dividendo, remunerar a diretoria, remunerar o próprio conselheiro, aumento de capital e outros previstos na lei das SAs. Contratar ou destituir os auditores independentes. Quem decide, quem toma a decisão e bota no papel qual empresa de auditoria estará trabalhando, é o Conselho de Administração. Critérios básicos, preço, qualidade, localização física, se tem escritórios para me atender em todas as minhas unidades, e assim vai. Não pode ser só Big Four, mas o ideal é que seja empresa cadastrada na CVM, porque você tem um mínimo de critério. O Conselho Fiscal já é um órgão que eu posso ter ou não ter. Repare que está ali na primeira linha, órgão independente que se reporta diretamente à Assembleia Geral dos Acionistas, e são suas atribuições quando instalado. Tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, principalmente examinar e analisar as demonstrações, ele está escrito financeira, porque é da própria lei que nós trouxemos, do exercício social e sobre elas opinar. Então, a contabilidade e este conselho tem que ter uma interação muito grande. Para ser membro de um conselho fiscal, tem que ter uma visão contábil mínima, né, de preferência com experiência. O fato é que o conselho fiscal também alimenta esse elo entre a contabilidade e a governança. De administração nem se fala, e esse aqui também.
Diretoria executiva, responsável pelo quê? Gestão das atividades operacionais das entidades. Só que essa gestão é de acordo com as diretrizes estratégicas que o Conselho deu. Mais ainda, a Direx, a diretoria executiva, precisa da contabilidade para tomar decisão se aquele produto continua ou é descontinuado, se aquela área está gastando muito e vai cortar X%, se o budget, orçamento, está batendo ou não está batendo, se o desempenho para uma meritocracia, participação nos lucros, pode ser estabelecido, e assim vai, né? Muito presente a Direx e a contabilidade juntos. Cito eu aqui, como já falei, o Comitê de Auditoria. Ele é um órgão subordinado ao Conselho de Administração, tem de 3 a 5 membros. No que eu trabalho, somos 3 membros, e é o Conselho quem delibera, quem indica, quem dá posse. Essa turma revisa demonstrações contábeis antes de ir para o mercado, avalia a efetividade das auditorias, testa os controles internos com a participação de auditoria interna ou outros profissionais, contratados para esse fim, recomenda ao Conselho de Administração qual é a empresa de auditoria independente, recomenda, quem delibera é o próprio Conselho. Luta por um cumprimento de compliance, se é uma atividade regulada, então mais ainda, e monitora a receita, custo, despesa e vê principalmente risco. O Brasil de hoje, o de sempre teve, e o de hoje mais ainda, tem risco cambial, tem risco de meio ambiente, né? Tem risco de variações que você pode não controlar na sua qualidade do produto e aí passa a ter riscos de ter reclamações ou seu nome muito exposto. Algo que está muito em voga no mundo como um todo, riscos cibernéticos. Então, esse comitê de auditoria que tem que olhar para tudo isso. Auditoria independente, que, para fins de controle dos sócios, a gente tem credibilidade quando alguém nos audita e emite um parecer. Então, é muito importante que você escolha bem quem é essa empresa. Se algum dia eu vou fazer um curso e escolho uma instituição de nome, renome, sobrenome, é porque eu quero que aquele diploma pese na escolha de um empregador futuro, no meu processo de mercado, de permanecer onde eu estou ou fazer novas atividades. Então, aqui não muda muito, não. Mas antes, uma auditoria independente que não seja uma das Big Four, se não for a EY, a Deloitte, a PwC ou a própria KPMG, que seja uma auditoria registrada na CVM. Uma auditoria que tenha os melhores profissionais, mas não tenha registro em nenhum órgão para a gente poder ter um mínimo de controle, também não é algo que nos interesse muito. Tem que ter um pouco de critério nessa escolha, né? Então, é melhor ter alguém, se puder ser uma Big Four, muito bem, mas se não for possível. E esses senhores, eles atestam a avaliação de controle interno, eles têm responsabilidade devido a Sarbanes-Oxley, então se você for uma multinacional americana ou uma empresa americana com unidades no Brasil, o auditor responde também por essa questão de controles internos. Tem o auditor interno, né? Não é difícil falar deles, eles têm empresas que não têm, cortam custo, ou tem na matriz e de vez em quando fazem testes, mas se você perguntar, eu recomendo, e ele pode ajudar o nosso contador, ou nós contadores, no impairment, legislação bem recente, numa questão do leasing, das transações com partes relacionadas, impostos diferidos, todos aqueles assuntos mais complexos, né, da contabilidade, que o IFRS vem normatizar, mas a visão de um auditor interno pode ser útil e ele tem muita preocupação com o controle interno. Então, ele é um player da governança corporativa, sem dúvida. Esse player aí também, às vezes as pessoas fazem pouco caso, acham que não é importante, mas uma secretaria de governança é importante. É essa secretaria que vai apoiar os processos de governança da organização, mantendo os membros de vários conselhos e de comitês atualizados, com atas dos outros órgãos, com a ata do próprio órgão, com as reuniões a serem agendadas, com a duração das reuniões para não sair muito da pauta. Tem um presidente do Conselho Fiscal, que vai coordenar a reunião do Conselho Fiscal? Tem, mas esse órgão aí é que ajuda no tempo remanescente, né? Que vê a logística de voos, ou nos dias de hoje, estamos aqui relembrando a época de pandemia, a gente está preparando esse material com a devida antecedência, esperamos que o nosso congresso tenha já afrouxado um pouco mais o isolamento social. É essa secretaria que auxilia o presidente do conselho, seja ele de administração ou fiscal, a que temas botar na pauta, encaminha a agenda, guarda o material, sabe os dados de cada conselheiro, tanto o titular quanto o suplente, aonde mora, quando nasceu, qual o número do CPF, qual o número do RG, tem filhos, não tem filhos, tipo sanguíneo. Maurício, mas precisa de tudo isso. A gente nunca sabe se numa viagem, se numa nomeação de uma tarefa específica aquele conselheiro não vai necessitar, né? Então, a rigor,
É isso que faz parte aqui da Secretaria de Governança, tá? O nosso conselho consultivo, já está quase terminando, até o nosso tempo também, é porque, pessoal, mercadologicamente falando, esse conselho consultivo ele vem substituir nas empresas familiares e em outras empresas também o papel do conselho de administração. Ele é um embrião do conselho de administração, como está aqui no terceiro ponto. Quando eu digo substituir, às vezes é ajudar a começar, é introduzir o assunto, né? O assunto pode ainda ser temerário, a gente já fez alguns trabalhos de implantação desse conselho. A vantagem é, com boné de dono, o que esse conselho aconselhar, o que esse conselho deliberar em votação, porque ele também é colegiado, não é uma obrigação da empresa executar. Então, aquele dono que tem um boné de presidente, que não sabe nem o que é o CEO, mas entende qual é o conceito, ele ouve, pensa, implanta ou não implanta. Há um ponto muito importante, que eu já vivi isso de perto, que o mercado todo conhece, que é a solidão do poder. Tem horas que você tem a sua diretoria, você é o CEO, mas aquela decisão você não quer ser influenciado por um dos seus diretores, porque pode haver um interesse específico. Então, com quem me aconselhar? Com um conselho consultivo, com alguém que não te obriga a fazer o que ele está relatando, a gente pode ter pessoas experientes, visões diferentes, formas de abordar. E isso faz a empresa crescer ordenadamente para futuramente atrair, seja um sócio estrangeiro ou mesmo abrir o capital. Pessoal, a gente chega a esse fim aqui, esse assunto é tópico de disciplina de 40 horas, ele pode ser explorado de várias maneiras, né? E a gente procurou fazer, em agradecimento mais uma vez à equipe desse seminário, desse congresso, desse magnífico modus operandi da contabilidade, a gente vai pensar contabilidade diferente. Eu agradeço em especial a professora Lieda Amaral, que fez o mestrado comigo na FGV, todas as pessoas que organizaram esse trabalho, e deixo aqui meu telefone e o meu e-mail. A gente pode ser acessado por alguma dúvida que eu suscitei na fala, que eu não esclareci e você esperava. A gente pode te ajudar com governança corporativa, implantando na tua empresa. A gente pode te ajudar a te dar material de leitura. A gente pode te ajudar indicando que cursos fazer, que certificações buscar. Temos o nosso LinkedIn, que pelo nome completo você acha, mas enfim. Saiba que essa é uma matéria que a gente está sempre militando e que nos agrada muito. É algo que nós gostamos e queremos estar com vocês aí presentes. Espero ter sido aí feliz na abordagem, despertado em vocês algo que gere um trabalho futuro, uma tese, ou mesmo que seja um TCC, mesmo que seja um paper, estou à disposição de todos vocês e agradeço, tá? Muito obrigado, bom evento aí e boa continuidade.